Segredos de Fátima começa em 13 de julho de 1917, quando três crianças, Francisco, Jacinta e Lúcia, confessaram ter encontrado a Virgem Maria e recebido uma mensagem profética. A mensagem recebida pelas três crianças é terrível e, ao longo dos anos, apenas a leitura da profecia tem aterrorizado aqueles que tiveram a oportunidade de ler e entender. Até hoje, muitos anos após esse prodigioso evento, há muitas perguntas sem resposta e algumas delas nos fazem pensar que a mensagem que foi se tornando pública e que todos conhecemos talvez não seja original. Alguns anos após os eventos relacionados a Fátima, duas das três crianças que testemunharam o prodígio, Francisco e Jacinta, faleceram devido à gripe espanhola. A única testemunha desse encontro incrível que resta é Lúcia, que posteriormente decide consagrar-se a Cristo, tornando-se freira. A revelação a Francisco, Jacinta e Lúcia foi dividida em três partes. Os três segredos, embora na realidade se trate de uma única visão, as duas primeiras partes foram reveladas, enquanto a última parte, conhecida como o terceiro segredo de Fátima, por ordem direta da Virgem Maria, não seria possível revelar antes do ano de 1960. A primeira parte da mensagem de Fátima é a visão do inferno. As almas dos pecadores estariam imersas em um mar de fogo. A segunda parte, ou segundo segredo, possui características muito diferentes. A visão anunciaria a chegada de uma grande guerra, uma guerra que punirá o mundo por seus crimes e pelas perseguições perpetradas à Igreja do Santo Padre. O início da guerra será anunciado por um fenômeno luminoso, que iluminará a noite. Esse será o sinal de que Deus está prestes a punir o mundo. Para evitar a guerra, a Virgem Maria comunica a três crianças que o único caminho, que é consagrar a Rússia ao coração imaculado de Maria e que iria convertê-la à fé católica. Enquanto o primeiro segredo de Fátima é uma visão do inferno, o segundo possui uma característica profética. A irmã Lúcia escreve a convite de Monsenhor José Alves Correia da Silva as primeiras duas partes da mensagem profética em 1941. 24 anos após as visões, no entanto, os eventos e mensagens só são tornaram públicos em 1942, pelo Papa Pio X, ocasião a consagração do mundo ao coração imaculado de Maria. Em 1942 estamos no auge da Segunda Guerra Mundial e o segundo segredo de Fátima parece tê-la previsto com 24 anos de antecedência. A própria irmã Lúcia identifica na incrível aurora boreal, que ocorreu na noite de 25 de janeiro de 1938, iluminando os céus de toda a Europa. O sinal que a Virgem Maria havia anteriormente indicado como o início do castigo divino. A aurora boreal de 1938 foi um fenômeno raro e atípico, geralmente ocorrendo em latitudes muito diferentes. Enquanto neste caso, foi possível observar até mesmo em Roma. Se estes são os dois primeiros segredos, nos quais, o primeiro descreve o inferno e o segundo anuncia a Segunda Guerra Mundial, o terceiro segredo de Fátima permaneceu um mistério por muitos anos. A terceira parte da mensagem de Fátima é escrita pela irmã Lúcia em 1944, mas não é revelada em 1960. As pessoas que a leram ficaram tão chocados que não quiseram divulgá-la. O segredo é revelado ao público em geral apenas no ano 2000 pelo Papa São João Paulo II. O terceiro segredo de Fátima é o mais misterioso dos três, que ainda hoje causa discussões e ainda hoje há um intenso debate em torno dele. Na verdade, o terceiro segredo tem um teor muito diferente, enquanto os dois primeiros segredos são bastante claros. O terceiro segredo parece mais simbólico e misterioso. A visão descrita na primeira parte da mensagem de Fátima tem como protagonista um homem vestido de branco, que os três videntes indicam como o Santo Padre. Ele atravessa uma cidade destruída por uma catástrofe ou conflito não identificado e sobe até o topo de uma montanha,
onde é morto juntamente com outros prelados. Muitos acreditam que essa visão se cumpriu com o fracassado atentado ao Papa João Paulo II, afinal acreditou durante toda a sua vida, que foi salvo pela misericórdia da Virgem Maria, que desviou a bala disparada pelo atirador. No entanto, nem todos estão convencidos de que a profecia se cumpriu, com um atentado contra o Papa. Para muitos, o terceiro segredo de Fátima ainda não se realizou, e o texto divulgado em 2000 não teria toda a mensagem profética. Aqueles que acreditam que a terceira parte da mensagem não está completa afirmam que a evidência está na própria natureza da mensagem revelada. No terceiro segredo, como vimos, há apenas a descrição da visão que as três crianças tiveram, faltando a parte em que a Virgem Maria explica o significado daquela visão. Como ocorre nas revelações anteriores que compõem as aparições de Fátima. O comportamento ao longo dos anos de alguns altos representantes da Igreja Católica, incluindo o Papa Bento, também fortalece essas afirmações. Se lermos a revelação completa que os três pastorinhos receberam em Fátima, percebemos que a terceira parte do segredo é de fato terrível, pois descreve a cidade de Roma e o Vaticano destruídos por um evento não especificado e a morte do Santo Padre. No entanto, a revelação anterior, que profetizava a Segunda Guerra Mundial também, por que então apenas esta terceira parte foi decidido não revelar, ainda até mesmo contra uma prescrição da Virgem Santíssima? E por que as crônicas relatam que todos os papas que a leram ficaram tão chocados? As declarações do Papa Bento levantaram ainda mais dúvidas ao responder uma pergunta sobre Fátima. Ele afirmou que seria um grave erro acreditar que a mensagem profética se cumpriu completamente. Mas o que Bento XVI quis dizer com essa afirmação se a mensagem de Fátima não se concluiu? Isso significa que a terceira parte do segredo não se refere ao atentado sofrido pelo Papa São João Paulo II. Existe, portanto, uma parte que ainda não foi revelada ou foi mal interpretada. Meus irmãos, todos nós sabemos que a Santa Igreja Católica está enfrentando um dos períodos mais difíceis de sua história, que ela precisa lidar com inimigos externos, mas talvez os mais perigosos sejam os internos. Apostasia, escândalos e corrupção estão minando a fé de muitos e o mundo parece cada vez mais distante da paz. Os esforços do Santo Padre para deter a guerra que está aumentando a tensão internacional, até o momento não têm dado resultados. A voz do nosso amado Santo Padre é como a voz de um homem que grita no deserto e sua voz permanece sem ser ouvida pelos grandes da terra. Meus irmãos, estamos vivendo tempos difíceis, mas não devemos perder a esperança. Não devemos ceder ao medo. Nunca devemos esquecer que na pior tempestade, Deus está ao nosso lado, cuidando de cada um de nós. Portanto, oremos como os três pastorinhos em Fátima e pensamos pela conversão de toda a humanidade. Meu Deus! Eu creio, adoro, espero e amo-vos. Peço-vos perdão pelos os que não creem, não adoram, não esperam e não vos amam. Ofereço o preciosíssimo corpo, sangue, alma e divindade de Jesus Cristo presente em todos os sacrários da terra, em reparação pelos ultrajes, sacrilégios e indiferença com os quais ele mesmo é ofendido e pelos méritos infinitos do seu Santíssimo Coração e do coração dos pobres pecadores. Amém.